Não, eu nasci Não. num lar católico, né? Não praticante, Católico. mas a minha mãe, ela tinha o hábito, né, de adoração a imagens, a qual o Senhor Deus abomina, mas naquela época ela não tinha, né, o entendimento. Entendi. E eu nasci dentro desse contexto. Uhum. Aí, durante a minha infância, minha mãe, ela, né, teve um histórico de divórcio, né, dos meus pais. E aí ela se casou com uma outra pessoa. E ali foi criada uma ferida de rejeição, abandono. Eu me sentia muito rejeitada, porque eu só tinha minha mãe e meu pai ali só pra mim. De repente, a minha mãe foi para viver com uma outra pessoa, e o meu pai também acabou se envolvendo com uma outra pessoa. Formaram as suas famílias, e eu me senti ali meio que abandonada, mas a palavra do Senhor diz, né, ainda que teu pai, tua mãe te abandone, eu estarei contigo. Depois, o meu relacionamento com a minha mãe era maravilhoso. Eu tô contando um pouco do contexto da minha adolescência, né? Hoje o meu pai é um servo de Deus, amo meu pai incondicionalmente, mas eu passei por esse processo na minha infância e na minha adolescência. Amém. E você indo pro lar, você foi servir a Deus na igreja, o Espírito Santo te despertou, né, foi importante essa dúvida que você tinha, né, se perguntava. Isso, E o Espírito Santo foi... começou a te despertar para poder entender, você começou a se interessar mais pelo mundo espiritual. Isso, Em busca pelo Espírito Santo, pelas entender, manifestações. pelas manifestações. Isso, eu me considero que eu estava mesmo no sono da morte, né? Porque eu tinha uma vida... Hoje eu posso dizer assim que eu vivo um milagre. Eu tenho muitas experiências com Deus, já tive, tenho e vou até compartilhar. Mas eu entendo que eu estava nesse sono porque não tinha mudança de vida, minha vida era a mesma coisa. Aí eu ia para a igreja quarta, sexta, domingo, não tinha mudança de vida, não tinha as manifestações do Espírito e não tinha o fluir. Meu sonho era ser batizada com o Espírito Santo, falar em línguas, e eu me sentia muito travada, o lugar que... Né, uma das primeiras igrejas que eu passei, eu me sentia muito travada. Quando alguém era batizado com o Espírito Santo, ficava aquele falatório, as pessoas olhando. Era um lugar de pessoas religiosas, né? E tinha já o fogo do avivamento, já tinha chegado na minha vida. E foi assim de Deus, porque quando nós, né, decidimos viver o avivamento, eu comecei a abrir muito jejum, né? Eu tenho uma vida jejuada, e eu falo que sem jejum e sem oração não tem como você ter ruptura em Deus. E ali foi quando eu comecei a viver as manifestações do Espírito Santo. Eu abri um jejum de 40 dias e no 17º dia eu fui batizada com o Espírito Santo e recebi sinais e maravilhas, né? Que é o pó de ouro, que as minhas mãos brilham. E até hoje esse dom está ativo na minha vida. Todas as vezes